Olá, pessoal, professora Karina, mais uma vez aqui com vocês. No nosso último vídeo aqui do canal, nós resolvemos algumas questões de direito constitucional para o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça. E eu fiquei de trazer para vocês uma aula sobre o artigo 5º da Constituição Federal, que é, como eu disse, uma matéria, assim, obrigatória para quem vai prestar esse concurso, não só esse concurso, mas qualquer outro concurso aí que vocês venham a prestar e que tenham o conteúdo de direito no seu edital, ok? Então, eu vou colocar aqui o slide, vou fazer como eu fiz na última aula de resolução de questões, vou deixar o slide na tela, vou lendo com vocês e vou explicando, eu fico aqui no cantinho, às vezes eu deixo só o slide, saio um pouquinho, para que vocês, além de a minha explicação, venham acompanhando também a aula com o texto constitucional do artigo 5º, tá bom? Lembrando que você que vai prestar prova da OAB, você que vai prestar qualquer concurso aí, não esqueçam que tem o lado emocional que vocês sempre têm que também treinar, e tem o meu e-book que vai te ajudar nisso. Eu vou deixar aqui na descrição não do vídeo, porque senão fica confuso, né? Mas aqui no título, nos comentários do YouTube, eu vou colocar para vocês direitinho, meu e-book chama, para quem vai fazer a OAB, quem vai prestar o exame da ordem, passe na OAB sem travar. E para outros concursos e outras provas, passe sem travar. É uma forma que você treina sua mente para passar, para ser aprovado, seja lá em concurso público, em prova da OAB, qualquer questão da sua vida vai te ajudar esse e-book, ok? Ele fala de neurociência, neuroplasticidade, que o que é? É treinar o seu cérebro, treinar a sua mente para ser aprovado. E isso você pode fazer para qualquer coisa da sua vida, na verdade. Aqui nós estamos falando de concurso, estamos falando de prova da OAB, mas isso serve para tudo. A neuroplasticidade, ela é exatamente isso, é moldar o seu cérebro para novas habilidades. E eu confio muito nesse meu trabalho, eu falei isso no último vídeo, eu tenho falado isso porque eu estou muito orgulhosa desse meu trabalho. Depois que eu descobri a neuroplasticidade, eu venho utilizando ela na minha vida e eu quero que todo mundo use, porque realmente é uma descoberta não minha, obviamente, né? É uma descoberta que eu nasci para isso recentemente e que eu quero que todo mundo nasça, todo mundo conheça também, porque é uma forma que você, não que você não sofre mais, não que você não tem mais dificuldades, lógico que não, isso a gente sempre vai ter na nossa vida, mas você aprende a lidar com isso, você aprende que não existe o mais inteligente, o mais gênio, o mais... nada disso, tudo é questão de você treinar, nem sempre o mais inteligente vai ser aprovado, nem sempre o mais inteligente vai passar na OAB de primeira, ok? Tudo é uma questão de treino, por isso que seja na prova da OAB ou seja em qualquer concurso, eu insisto na resolução de questões. A parte teórica ela é importante, mas a resolução de questões para você também é muito importante porque ela faz parte desse treino que eu falo. Ok? Então eu vou colocar aqui, deixa eu só mudar, deixa eu vir aqui para o ladinho, mudar aqui para vocês, para ficar o slide e eu ir falando com vocês sobre cada um dos temas. Vamos lá, pessoal. Artigo 5º da Constituição Federal. Nós começamos aí com esse caput que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. A primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem aqui é grifar algumas palavras que eu digo, eu sempre falo isso para vocês, né, em todas as aulas, mas é muito real. Algumas palavras-chave, tá? Deixa eu colocar meu óculos para eu enxergar melhor, que eu tô com o computador do lado para ir lendo o texto, e coloco o slide na tela para vocês, tá? Mas eu ainda sou meio cegueta, então preciso aderir a isso daqui. Então, vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se. O que vocês vão começar a grifar aí nesse caput? Todos são iguais perante a lei, grifa. Depois, aos brasileiros e estrangeiros, grifa, residentes no país. E aí vocês vão grifar aqui os 5 direitos fundamentais que estão previstos no caput do artigo 5º. Eles são os únicos direitos previstos no artigo 5º? Lógico que não, mas eu quero que você grife esse daí, tá? Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. A primeira pegadinha que algumas questões de concurso traz para vocês é essa aqui, ó.
Esses direitos que nós estamos falando, e eu já vou falar sobre eles, tá? Eles são garantidos aos brasileiros e só aos estrangeiros que residem no país. Então, quer dizer que se eu tiver um turista passando aqui pelo país, ele não tem os direitos fundamentais, a vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade garantidos? Lógico que não, tá? Então, o que você vai ter que diferenciar na sua questão de concurso? Que ele está te pedindo. Eu sempre falo isso, a resposta está na pergunta. Se a pergunta estiver falando somente sobre texto de lei, você vai colocar igualzinho está aqui. Isso significa que esses direitos não se estendem a um turista, por exemplo, que está passando as férias aqui no Rio de Janeiro, ele não tem direito à vida? Claro que ele tem direito à vida. Ele não tem direito à liberdade? Lógico que ele tem direito à liberdade. Tá? Então, toma cuidado com essas pegadinhas. Esses direitos são, sim, estendíveis aos estrangeiros, ainda que não residentes no país. Tá? Agora, se a sua banca organizadora te pedir texto de lei, você vai focar no que a gente está lendo aqui do artigo 5º caput. Esse artigo 5º caput, que eu quero que você coloque aí no seu caderno, nas suas anotações, ele, traduzindo o que é o artigo 5º caput, ele é o direito à igualdade. Olha só, todos são iguais perante a lei. Isso é direito à igualdade, é princípio da igualdade. Então, coloca aqui na sua agenda, no seu caderno, o que é princípio da igualdade? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É o que o caput do artigo 5º aí já começa falando para você. E aí, quando eu falo, eu vou falar dos 5 direitos aqui, só um aviso para vocês, tá? Eu não vou falar do artigo 5º inteiro nessa aula, obviamente. O artigo 5º, como eu falei para vocês, ele é extenso, ele tem mais de 70 incisos. Então, é como se nós estivéssemos estudando mais de 70 artigos, tá? Então, eu vou fazer uma aula essa semana, uma na próxima, ou daqui a 15 dias, não sei, a gente vai lidando com esse cronograma aqui do canal, tá? Mas aqui eu vou falar sobre o início do artigo 5º, depois eu vou trazendo mais aulas para vocês sobre ele. Alguns incisos do artigo 5º a gente vai fazer a leitura e passar mais rapidamente, porque eles são autoexplicáveis. Outros a gente precisa explicar um pouquinho melhor, tá? E o caput é um desses que a gente precisa explicar melhor, que a gente precisa se aprofundar mais, tá? O direito à igualdade, ele garante a todo ser humano, o direito de ser tratado sem distinção, tá? Então, esse caput aqui do artigo 5º, você já faça uma setinha aí no seu caderno e grave como sendo ele o princípio da igualdade. Aqui todos têm direito. Primeiro detalhe é esse. E aí tem muita gente, começam aqui as dúvidas. As dúvidas, porque isso vem em prova, isso vem em formato de pegadinha, isso vem de 1000 formas aí para você, tá? Karina, mas como que você vem falar para mim que todos têm que ser tratados de forma igual, se eu tenho, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que não trata todos de maneira igual. Aqui na Lei Maria da Penha, eu estou tratando de forma diferente homens e mulheres. Porque se a Maria da Penha, pelo menos até aqui, ela só é aplicável para a proteção dos direitos da mulher, então eu estou privilegiando a mulher e desprotegendo o homem? Não, vou explicar. O que é o princípio da igualdade? A gente já falou, ele está aqui nesse início. Todos são iguais, sem qualquer distinção, seja lá de qual for. Deixa eu só voltar aqui meu computador para ficar no slide que eu estou tratando com vocês para eu não me perder. Então, quando eu falo de direito à igualdade, significa que todo mundo é igual perante a lei. Mas, na prática, vamos ser sinceros, existem algumas diferenças que precisam ser tratadas. Então, assim, independente de você concordar ou não com a Lei Maria da Penha, vamos ser realistas. Hoje, não só no nosso país, no mundo, vamos dizer assim, qual que é a maior incidência? De homens que sofrem violência doméstica ou de mulheres que sofrem violência doméstica? De mulheres que sofrem violência doméstica. Isso a gente não precisa concordar com a lei para saber, é uma questão de estatística, é a realidade, tá? Mulheres sofrem mais violência doméstica do que homens. Significa que homens não sofrem violência doméstica, não sofrem violência psicológica, patrimonial, etc, etc? Não, não significa isso. Mas significa que há uma incidência de violência doméstica maior contra a mulher. Por isso, a Lei Maria da Penha foi necessária. Aqui eu estou dando um exemplo
das chamadas desigualdades constitucionais que são permitidas. Quando uma desigualdade, quando tratar diferente é necessário e não fere o princípio da igualdade. Quando eu tenho um desequilíbrio de direitos, um desequilíbrio na ordem, que deveria ser igualitária, e aí eu preciso de medidas para colocar esses indivíduos no mesmo patamar. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho uma pessoa do sexo feminino sofrendo mais violência do que uma pessoa do sexo masculino, eu preciso de uma medida para igualá-las, ok? É a mesma questão, por exemplo, Karina, também é desigual eu colocar uma idade para homens e mulheres a fins de aposentadoria. Eu estou tratando de forma desigual quando eu coloco ECA e trato a criança diferente de um maior de idade. Eu coloco. E aí tem uma série de outros exemplos que a gente poderia utilizar aqui, tá? Então, grava aí, eu quero que vocês coloquem uma frase no seu caderno. Ou se você estiver só gravando a aula, só escutando, grave essa frase que eu vou falar agora. Tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. As chamadas desigualdades constitucionais, elas são permitidas quando eu tenho indivíduos em desequilíbrio e que eu preciso igualá-los. Então, quando as pessoas não estão nas mesmas condições de direitos, eu preciso de alguma medida para equilibrar aquilo. Então, se eu tenho a Karina que está aqui no topo das possibilidades, eu tenho, sei lá, deixa eu ver quem, a Jussara, que está aqui embaixo. Bom, então eu preciso de medidas para a Jussara conseguir chegar aqui no mesmo patamar da Karina e as duas conseguirem os mesmos direitos, as mesmas condições. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, que eu estou dando aqui de exemplo, ela serve para isso. Olha, eu tenho mais mulheres que sofrem violência doméstica do que homens, então eu preciso de uma lei para proteger. Cotas em universidades públicas, em concurso público. Então tem um monte de gente que discorda também, tem um monte de gente que fala que eu estou tratando de forma desigual, e que eu não, né? O Estado tratando de forma desigual e que isso fere o princípio da igualdade. Qual que é a justificativa também para cotas? E eu volto a dizer, isso tanto faz se você concorda ou se você não concorda com cota, com Lei Maria da Penha, com idade diferente para homens e mulheres aposentarem, tá? Quando você for prestar um concurso, eu sei que isso parece um pouco mal educado da minha parte, mas eu vou ser bem sincera com vocês. A banca não quer saber a sua opinião. Tanto faz o que você acha como certo, como errado. Eu não concordo com cota. Eu não concordo com a Lei Maria da Penha. Eu não concordo que tenha diferença de idade para homens e mulheres aposentar. Falar o português bem claro, a banca não está nem aí para o que você pensa, para o que você acha. Esquece tudo aquilo que você acha. Eu falo isso sempre nas minhas aulas e eu vou reforçar aqui. Deixa de lado a sua opinião, porque a sua opinião para a banca é nada. A sua opinião e nada para a banca organizadora é a mesma coisa. Aqui eu não preciso da sua opinião, candidato. Eu preciso que você responda de acordo com o que a legislação determina, você concordando ou não, tá? O que você acha como certo, justo ou não, aí você deixa para outras questões, para outras situações. A banca organizadora ela está preocupada com a legislação, com o que a legislação diz, e não com o que você, candidato, acha. Aqui, para você ser aprovado, não tem espaço o achismo, ok? Então, as cotas é a mesma coisa. Quando eu tenho indivíduos que estão em desigualdade de direitos, porque vamos ser realistas, né? Embora a gente tenha aqui o princípio da igualdade que determina tratar todo mundo da mesma forma, não está todo mundo no mesmo barco. Aquela coisa de, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem a mesma possibilidade de chegar onde for. Vamos ser realistas, não é verdade, né? Não são as mesmas condições para todo mundo. Então, por isso que quando eu falo de desigualdades constitucionais, aí tem aquela frase que eu acabei de falar para vocês, e gravem isso para a vida, tratar de forma diferente os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, quando eu tenho desequilíbrio de direitos, o Estado toma alguma medida para que eu coloque esses indivíduos no mesmo patamar, ok? Eu preciso igualar em direitos, eu preciso que a Karina e a Jussara tenham oportunidade de chegar no mesmo lugar. Se a Karina quer, por exemplo, chegar num cargo de juíza, a Jussara também tem que ter possibilidades. Se elas estão em situações de desequilíbrio, e a gente sabe que o nosso país vive em desequilíbrio, né? As pessoas estão em desequilíbrio no sentido de a mesma oportunidade que eu tenho, você não tem, ou vice-versa, né?
E eu preciso olhar para a situação de cada uma dessas pessoas, de cada um desses indivíduos, desse grupo de indivíduos, e tomar medidas para que eles cheguem no mesmo lugar. Se a Karina chega no topo mais fácil, ok. Né, tem um vídeo na internet que é muito legal, ele é antigo e agora, recentemente, as pessoas estão meio que imitando, né? Se você nunca se preocupou em ter o que comer dentro de casa, dê um passo. Então, a gente vai vendo o quê? Que se a gente está numa competição, usando assim uma analogia, tá? Vamos pensar num concurso público. Se você tem o que comer dentro de casa, se você tem como estudar, você chega naquele lugar mais rápido, talvez, ou mais fácil, não sei, né, se seria essa palavra, do que aquele que não tem o que calçar, não tem o que comer, tem que correr atrás do próprio do alimento, do valor, digamos assim, para ter o alimento todos os dias, né? Então, são situações diferentes, isso a gente não pode negar. Ah, significa que as pessoas não podem chegar no topo? Podem, e é por isso que eu vou tratá-los de forma diferente na medida da sua desigualdade. Para quê? Para igualá-los em direito. Ok? Então, esse caput que vocês estão vendo aí é o princípio da igualdade. E aí, nós vamos para os 5 direitos fundamentais. Olha lá, vida, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses 5 direitos fundamentais aqui do artigo 5º, gente, o caput do artigo 5º, ele chove em provas. Qualquer prova que você vai prestar, e que, volto a dizer, que tenha o direito com uma matéria do seu edital, o direito constitucional, ele é a base de tudo, tá? Então, se eu colocar no seu edital direito administrativo, obrigatoriamente vou falar de direito constitucional, porque não existe um código administrativo. Diferente do Código Penal, Código Civil, Código Militar, né? O constitucional é constitucional, o administrativo, ele não tem um código administrativo. Ele se reporta à Constituição Federal. Então, toma cuidado com isso, ok? Então, vamos lá. Já deu 16 minutos de aula, a gente só falando desse caputzinho aqui, por isso que eu tô falando para vocês. Só pro artigo 5º eu vou gravar vários videozinhos aqui para vocês, tá bom? Vou falar hoje desses primeiros incisos aqui, que são muito importantes para sua prova, e depois a gente vai falando na sequência. Eu trago outros vídeos falando dos demais também, ok? Então, vamos lá. Todos esses 5 direitos são aqueles direitos, lembra que nós falamos lá na resolução de questões? Quem não assistiu nosso primeiro vídeo sobre essa nossa parte, né, de resolver questões e mais matéria teórica aqui, assista o vídeo de resolução de questões que nós falamos exatamente isso daqui. Quando nós estamos falando de direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, qualquer dos direitos, aqui nós estamos falando dos direitos que são fundamentais. O que são direitos fundamentais? É aquele direito, lembra? Nós falamos de mandado de segurança lá na resolução de questões? Direito líquido e certo, é aquele que eu não preciso provar que eu tenho direito. Eu não preciso provar que tenho direito à vida. Eu não preciso provar que eu tenho direito à liberdade. Eu não preciso provar que eu tenho direito à igualdade, à segurança e à propriedade. A Constituição me deu ele de uma forma líquida e certa. Ele já existe. É aquilo que, de plano, eu tenho e não é discutível. Todo e qualquer ser humano tem esses 5 direitos garantidos pela Constituição Federal aqui no Brasil. Ok? Então, significa que eles são absolutos e jamais modificáveis, eu não posso mexer? Aí muita gente responde, sim, direito à vida é direito à vida. No Brasil, por exemplo, não existe pena de morte, então direito à vida, ele é intocável. Não, não, não. Aí vem uma pegadinha para você, você vai falar, meu Deus, Karina, sério? Então vamos lá, se eu colocasse na sua prova hoje uma perguntinha assim, bem básica. Existe pena de morte no Brasil? A maioria dos candidatos iam responder o quê? Não, Karina, não existe pena de morte no Brasil. Mas aí eu venho te dizer o seguinte: existe pena de morte no Brasil? Existe a possibilidade de pena de morte na nossa Constituição Federal de 88. Desculpa, gente. Peraí que eu vou tomar uma água. Deixa eu parar aqui para tomar uma água. Pronto, água tomada que deu ataque de tosse aqui. Então, só retomando, pessoal, a pena de morte, em regra, é proibida, mas ela existe na nossa Constituição. Quando nós chegarmos no inciso que fala propriamente sobre isso, vocês vão lembrar disso que nós estamos falando aqui. Mas existe um inciso aqui no artigo 5º que fala das penas permitidas e das penas proibidas. Lá nas penas proibidas, ele traz, são proibidas as penas de
morte. Ué, Karina, mas você acabou de falar que tem pena de morte. Aí o inciso faz assim, morte, vírgula, salvo nos casos de guerra declarada do artigo 84 da própria Constituição. O que isso significa, Karina? A regra é a proibição da pena de morte. A regra é a proibição da pena de morte. Mas existe uma exceção na nossa Constituição. Em caso de guerra declarada, digamos que o Brasil entre em guerra, a pena de morte passa a ser permitida. Ainda assim, só em situações específicas, óbvio. Elas estão lá especificadas no artigo 84 da própria Constituição. Por exemplo, a modalidade seria por fuzilamento, tá? Então, existe pena de morte no Brasil, se cair isso na sua prova? Em caráter de exceção, apenas em casos de guerra declarada, tá? Então, a regra geral é proibição da pena de morte, mas ela existe em casos de guerra declarada. Então, é proibida a pena de morte, vírgula, salvo nos casos de guerra declarada, que são as hipóteses lá do artigo 84. Então, vejam que até o direito à vida aqui ele não é absoluto. Eu tenho algumas exceções. Ah, mas Karina, mas é só essa exceção? Vocês verão que não. Temos outros exemplos em que o direito à vida é cerceado aqui na nossa legislação, na legislação brasileira. Que mais, Karina? Quando que a vida pode ser cerceada? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, o próprio aborto. Ah, o aborto não é permitido. Em alguns casos, no nosso Código Penal, ele é permitido. Exemplo, para salvar a vida da gestante. Exemplo, violência sexual, gravidez, que resultou de uma violência sexual. Existem casos no nosso Código Penal em que o aborto é permitido. Então, tudo isso é cerceamento de direito à vida. Então, percebam, se o direito à vida, que é o maior de todos, eu digo que dentro desses 5 aqui que nós vamos falar do caput, ele é o maior de todos. Por que ele é o maior de todos, Karina? Porque sem a vida, nenhum dos outros direitos você vai conseguir exercer. Então, ele é o topo dos outros direitos, concordam? Sem ele, você não consegue mais nada. Como você vai exercer o seu direito à liberdade se você não tiver a vida, né? Então, vejam, se o mais importante deles, que é o direito à vida, pode ser cerceado em algumas situações, dei aqui exemplo para vocês. Os outros também podem ser cerceados em determinadas situações, e a gente vai falar disso aqui, tá bom? Para sua prova, você não precisa saber de tudo isso agora, tá? E até porque aqui no nosso canal eu vou trazer para vocês uma pincelada do que é o artigo 5º. Eu não vou aprofundar cada detalhe, cada situação que poderia decorrer disso, mas uma questão aqui do artigo 5º na sua prova, com toda certeza vai acontecer, tá? O artigo 5º, como eu digo sempre, leitura, estudo obrigatório. Segundo dos direitos que está aí na sua Constituição Federal, que a gente vai discutir aqui, direito à liberdade. O que é o direito à liberdade? Direito de ir e vir, direito de fazer o que eu quiser, de pensar como eu quiser. Ah, mas Karina, nos tempos de hoje, como assim? Se eu penso diferente, eu tenho linchamento virtual, cancelamento, eu não presto, perco amigos por política, então nem se fale. Mas calma, eu disse que você tem direito. Agora, o que as pessoas vão fazer com isso é outra história, tá? E do mesmo jeito que você tem direito à liberdade, eu posso falar o que eu quiser, pode, você pode falar o que você quiser, mas se você ofender alguém, você responde por essa ofensa. A gente tem um inciso específico que também fala disso aqui, depois a gente entra nele mais especificamente, tá bom? Então, prestem muita atenção nisso que eu tô falando. Todos os direitos aqui, eles podem ser, de alguma forma, cerceados. O direito à liberdade, quando ele pode ser cerceado? Por exemplo, quando você infringe a lei, quando você pratica algum delito, a polícia não pode te prender, você não pode ficar preso. É um cerceamento do direito à liberdade, né? E aí nós temos o terceiro aqui, o direito à igualdade, que já está lá no comecinho do artigo 5º, na verdade, que nós já falamos bastante aqui do direito à igualdade, então nem vou me estender de novo, porque de todos eles foi o primeiro que praticamente a gente falou, porque ele está no caput e depois ele traz de novo. Aliás, ele está no iniciozinho da frase e depois o caput traz ele de novo aqui, tá? Direito à segurança. Esse direito à segurança que o caput traz aqui é a segurança jurídica, a segurança das decisões, a certeza que um Estado, que uma legislação está aqui para te proteger. Ah, Karina, mas isso na prática não existe. De novo, eu vou dizer para vocês,
esquece a prática, esquece o que você vê no dia a dia e vai para o que a legislação diz, tá? E direito à propriedade, todo mundo tem direito à propriedade, é uma propriedade digna que cumpre a sua função social, que é a de moradia. Então, aqui na Constituição Federal, vocês vão ver o mundo ideal. A gente sabe que na prática não é bem assim, né? Mas aqui vocês veem o mundo real, ou aliás, o mundo real não, o mundo do dever ser. Esqueça o mundo de fato que você vê no dia a dia, porque se você for responder com base nas suas experiências, provavelmente você vai errar a questão, tá? Não responda questões só com base nas suas experiências. Pega isso e traz para esse mundo ideal da Constituição Federal, porque se fosse tudo como a Constituição fala, como o artigo 5º fala, seria lindo, maravilhoso, perfeito, tá? E agora vamos para os incisos, então, olha lá. Reforçando o princípio da igualdade de que nós falamos, olha o inciso primeiro. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, eu não posso tratar de forma, cuidado que vocês já viram a exceção ali, de forma diferente por conta do sexo. Eu não posso tratar de forma diferente por conta do gênero. Ah, é homens e mulheres, porque ele é homem, ele vai ganhar mais, porque ela é mulher, vai ganhar menos. Não, eu tenho aqui a Constituição me dizendo sobre o princípio da igualdade e de que homens são iguais, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas eu permito tratá-los diferentes se um deles estiver em desequilíbrio. Por isso que tem a Lei Maria da Penha, eu já até me antecipei explicando isso aqui para vocês, tá? Número 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Puxa uma setinha aí no seu caderno e coloca aí. Esse inciso segundo é o chamado princípio da legalidade. O que significa o princípio da legalidade? Aqui. Esse inciso segundo é a tradução do princípio da legalidade, que significa o quê? Eu só posso te obrigar a fazer algo se eu tiver uma lei que me possibilite te obrigar. Ah, a Karina pode dar aula dançando aqui em cima da mesa? Existe alguma lei que proíbe a Karina de fazer isso? Não, não existe, então a Karina pode, tá? Se não tiver uma lei proibindo determinada conduta, ela é permitida. Isso para fins de direito penal. Quando a gente fala de legalidade no direito administrativo, aí é outra história que eu também nem vou entrar aqui para não confundir a cabeça de vocês, porque não é esse o tema da nossa aula. Se eu fosse dar uma aula sobre princípios administrativos, que a gente pode até trazer, aí nós entraríamos nesse detalhe, tá? Mas o que você vai gravar desse inciso segundo aqui? Que eu só sou obrigada a fazer algo em virtude de lei. Se não tem uma lei me obrigando a fazer determinada coisa, eu não sou obrigada e pronto, ok? Inciso terceiro, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Por favor, puxem a setinha aí e coloquem novamente. Esse é o chamado princípio da dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição Federal, ela é pós-ditadura militar. Então, muitos dos preceitos que eu tenho aqui, quase que a integralidade deles do artigo 5º, eles vêm da Declaração Universal de Direitos do Homem, tá? Os direitos humanos, eles são muito presentes aqui no artigo 5º. Por quê? Porque o Brasil precisava dar uma resposta a tudo que aconteceu na ditadura militar. Então, eu precisava de uma Constituição mais humanitária, que protegesse mais o cidadão. Então, vejam que, se vocês forem estudar a declaração, o artigo 5º todinho foi feito com base nessa declaração a que o Brasil aderiu, ok? Então, vamos lá, dá para a gente nessa aula falar mais um pouquinho, pelo menos aqui, ó, pelo menos desse próximo slide, dá para a gente falar um pouquinho sobre eles. Aqui a tela está muito pequenininha para mim, então eu vou ler aqui no computador, olha lá. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Lembra que eu falei para vocês ali no caput do artigo 5º, que eu disse para vocês o seguinte: existe um dos direitos fundamentais que estão ali no caput do artigo 5º, é o direito à liberdade. E essa liberdade não é só de ir e vir, é de falar, de pensar, de fazer o que eu quiser, desde que não tenha uma proibição legal, obviamente, tá? Então, esse inciso 4º, ele reforça essa liberdade que a gente falou. É livre a manifestação do pensamento. Ah, então eu posso vir a público falar o que eu penso? Sem ser linchado, sem ser chicoteado. A gente está numa fase que as pessoas pouco podem falar o que pensam, né? Vamos ser realistas. Mas a Constituição Federal me permite isso.
É livre a manifestação do pensamento. Então, eu posso falar o que eu quiser. Você pode falar o que você quiser. Você é livre para expressar o seu pensamento. Mas olha o que o inciso 5º diz também. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de uma indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, você é livre para falar, para manifestar o que você quiser, mas se isso ofender terceiros, você responde por um dano aí, tá? Esse inciso 4º aqui, o que eu vou pedir para vocês grifarem? O depois da vírgula, olha lá, vedado o anonimato. Então, você pode se manifestar, é livre a manifestação de pensamento, vedado o anonimato, ou seja, você tem que se identificar, você não pode se esconder, tá? Então, quando qualquer banca organizadora traz uma questão de prova e traz esse inciso para você, ela vai te confundir aí. Ela vai tirar o vedado ao anonimato. Então, cuidado. É livre a manifestação de pensamento? Mas o anonimato é vedado neste caso. Se você é livre para falar o que você quiser, você tem que se identificar. Até porque você é livre, mas você responde se você ofender alguém. Agora, se você se esconde atrás do anonimato, como é que eu iria responsabilizá-lo? Né? Então, faz todo sentido. O inciso 4º é complementado ali pelo inciso 5º, tá? Eu sou livre para manifestar o meu pensamento, vírgula, vedado o anonimato, mas eu respondo por isso se eu ofender direito de terceiros, certo? Olha o inciso 6º, que também é algo que você precisa levar para a sua prova. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantido nos termos da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Gente, nós estamos num período em que, vamos ser realistas, né? Por mais que eu tenha ali a livre manifestação do pensamento, quem pensa diferente entra em conflito, as pessoas se odeiam por pensar diferente. Nós estamos num mundo que é exatamente isso, né? Então, às vezes, por eu ter uma religião diferente da sua, eu já não presto. Então, por isso que eu trouxe aqui na Constituição Federal, como se eu tivesse feito a Constituição Federal, tô falando eu, Poder Legislativo, né? Então, eu trouxe aqui na Constituição Federal essa garantia, olha, você é da religião que você quiser, você pode realizar o culto que você quiser, o evangélico, umbandista, o candomblé, católico, seja lá qual religião for, não interessa qual religião você tem a livre manifestação do seu pensamento e também a liberdade de culto. Às vezes um não concorda com o outro, mas a gente não tem que concordar, a gente só tem que respeitar e saber que existe a liberdade de culto garantida aqui na Constituição Federal. Essa liberdade de culto ela é absoluta, Karina? Mas a igreja X ali estava fazendo muito barulho, eu não conseguia nem escutar a televisão da minha casa. Toda vez que o exercício do meu direito acabar ferindo o direito de terceiro, aí eu tenho uma barragem. Isso eu falei aqui de uma igreja X, mas pode ser o que for, o que vocês consigam pensar aí. Então, quando eu tenho o meu direito se excedendo e prejudicando de terceiro, não é que o meu direito vai pausar, não, eu só tenho que adequar as coisas ali. Eles não vão mais poder, então, realizar o culto, porque é muito barulho e atrapalha o vizinho? Não, eles vão poder, só que eles vão ter que se adequar para também não ferir o direito de terceiro, ok? Então, vamos lá, mais um inciso aqui. O inciso 7º, olha só, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Esses são dos incisos que a gente vai fazer a leitura mais rapidamente, porque eles são mais autoexplicativos, tá? Então, aqui a gente está falando de internações coletivas, pode ser numa prisão, pode ser qualquer, na verdade, de internação coletiva que vocês consigam pensar e imaginar aqui, ainda assim é garantido nos termos da lei essa prestação, como eu diria para vocês, esse direito mesmo, né? A religião, ela vem, embora nós estejamos no Estado laico, ela vem também como um direito aqui, que a gente tem garantido no artigo 5º, tá? E o último inciso que nós vamos falar hoje, porque aí nos próximos na próxima aula, para não ficar muito grande a aula e muito cansativa, a gente traz mais, tá? Ninguém será privado, inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal, a todos imposta ou recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Gente, esse inciso 8º, ele vem para, como que eu diria para vocês, para bater o martelo e falar, olha, além de cada um ter direito de pensar como quiser, de se manifestar,
de ter a religião ou de não ter a religião que quiser. Além disso, essa pessoa não pode ser privada de direitos por conta da religião. Volto a dizer, nós estamos num momento em que as pessoas são muito canceladas, é uma briga, às vezes, horrorosa entre os próprios familiares, né, por política, por motivos religiosos. Então, o pensar diferente tem sido um problema na nossa atualidade. Mas olha só, a Constituição lá em 88 já previu que, independente dessas diferenças, o respeito deve prevalecer. Os direitos da Constituição Federal, eles existem independente da religião, independente da sua posição política, independente de você pensar do lado A, do lado B, do lado C, D, E, seja lá qual for. Independente de qual seja a opinião, posição política ou religião, sexo, cor, sexualidade, seja lá qual for a situação, a Constituição garante esses direitos aqui. Então, a Constituição, nesses incisos anteriores, ela te dá liberdade de pensamento, te dá liberdade de crença, e no inciso 8º ela fala, olha, ela não pode ser penalizada aqui por crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Então, quer dizer, eu posso pensar da maneira que você acha mais idiota do mundo, mas ainda assim você tem que respeitar o meu pensamento, e eu não posso ter nenhuma privação de direitos por isso. Salvo se, sempre tem um salvo no direito, olha lá, salvo se a pessoa as invocar, para se eximir de alguma obrigação legal imposta a todos. Então, por exemplo, eu sou católica, todo mundo tem que votar. O voto hoje, a gente sabe que no nosso país é obrigatório. Então, é uma obrigação legal imposta a todos. Eu sou católica, estou dando um exemplo, tá, gente? Não que isso exista na religião católica, eu estou dando um exemplo. Eu sou católica, eu não concordo com o voto, e por isso eu não vou sair de casa, não vou votar. Pode, Karina? Não. Deixa eu ver o quê? Pensei numa situação, por conta da minha religião não permite, tá? Não permite, vamos pensar em alguma coisa obrigatória, no alistamento militar. Não. Então, uma obrigação legal que ela é imposta a todos, as proibições do Código Penal, por exemplo, ela é imposta a todos. Eu posso dizer, por exemplo, vamos pensar nas drogas ilícitas aí, né? Eu quero usar entorpecentes, e essa é a minha convicção filosófica. Não é porque tem um Código Penal que me proíbe de usar ilícitos que eu vou realmente... Aliás, aqui não vou nem entrar nessa esfera, porque usar não é crime, né? Então nem poderia. Então vamos pensar na venda e na posse. Eu vou portar, vou possuir, vou vender ilícitos aí, porque a minha convicção filosófica significa que eu tenho que distribuir. Não, eu tenho uma proibição penal quanto a isso, que ela é imposta a todos. Até tirei aqui o exemplo do uso, porque o uso em si não é crime, né? Então nem vou usar esse exemplo para a gente não confundir a nossa mente aqui. Mas eu tenho uma convicção aqui filosófica que eu digo, todo mundo devia ter acesso a drogas ilícitas. Não, Karina, isso é um crime, isso é uma obrigação legal imposta a todos no Código Penal. Eu tenho uma proibição quanto a essa conduta, tá? Então, desde que eu não use isso para me eximir de algo que é imposto a todos, eu não posso ser privado de direitos, ok? Então, vamos terminar essa primeira parte aqui da aula. Nós terminamos no inciso 8º. Volto com vocês na próxima aula falando do inciso 9º. Até!